Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um ímã para o sucesso, enquanto outras vivem presas nos mesmos ciclos de escassez e frustração? E se eu te dissesse que o que separa essas duas realidades não é a sorte, mas o que você acredita ser verdade sobre si mesmo? Existe um segredo silencioso que age dentro da sua mente agora mesmo, e ele está moldando tudo que você atrai, sente e vive. Neste vídeo você vai descobrir como fingir com fé, imaginar com intenção e reprogramar sua mente subconsciente para criar uma nova realidade de dentro para fora. Vamos revelar, com base na ciência e nos ensinamentos de Napoleon Hill, como o que você sente e imagina com emoção intensa se torna seu destino real. Se você aplicar o que vai ouvir hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Existe um código invisível atuando entre o que você acredita sobre si mesmo e o que o universo manifesta ao seu redor. Este código não é místico, é mental. Ele opera dentro da sua identidade espiritual, moldando sua realidade externa com base naquilo que você sente como verdadeiro. Mesmo que inconscientemente, você está programando sua vida a cada pensamento, a cada imagem mental que alimenta com emoção. A neurociência moderna comprova que o cérebro não distingue entre o que está acontecendo de fato e o que é apenas imaginado com intensidade emocional. Isso significa que sua mente subconsciente responde à sua imaginação criativa como se ela fosse realidade concreta. Se você sente medo com frequência, o corpo reage com estresse real. Se você imagina abundância com emoção, o corpo vibra em frequência de prosperidade real. O que você sente intensamente, o cérebro aceita como verdade. E o que a mente aceita como verdade, o universo confirma como destino. Por isso, não basta repetir frases soltas. É preciso assumir uma nova postura vibracional. Quando você finge com fé que já é próspero, amado, saudável e realizado, você está criando uma reprogramação mental poderosa. Está instalando uma nova identidade dentro de você. E essa identidade, repetida com emoção e constância, ativa a plasticidade neural, criando novos caminhos no cérebro que sustentam comportamentos alinhados com a realidade que você quer viver. O grande segredo é que o subconsciente não responde ao que você deseja superficialmente, ele responde ao que você acredita profundamente ser. Por isso, se você deseja transformar sua vida, o primeiro passo é se tornar consciente da sua vibração atual. O que você tem afirmado em silêncio todos os dias? O que você tem sentido quando olha para si mesmo? Essas respostas revelam o tipo de realidade que sua mente está criando em segundo plano. Você não está preso ao passado, mas está preso aos paradigmas que não questiona. Cada pensamento negativo que você aceita como verdade é uma semente lançada na sua mente subconsciente. E assim como sementes físicas, elas florescem, mesmo que você não perceba. Por isso, a mudança começa com o que você planta. Pensamentos de abundância plantam uma colheita de realização. Pensamentos de limitação geram escassez. A boa notícia é que você pode escolher o que plantar a partir de agora. E essa escolha começa quando você entende que a manifestação não é um ato aleatório, é uma resposta direta à sua identidade interna. Você já é aquilo que acredita com emoção. O universo é apenas o reflexo daquilo que você sustenta como verdade vibracional. Isso é uma lei da criação consciente. E quanto mais você imagina com clareza, quanto mais você finge com propósito, mais rápido sua mente começa a se adaptar e o universo começa a cooperar. Agora que você entende que sua mente é o solo onde tudo floresce, é hora de conhecer a história que deu origem a um dos maiores movimentos de transformação pessoal do mundo. Um encontro entre um jovem jornalista e um dos homens mais ricos da história revelou esse código ao mundo. E esse encontro mudou tudo. Napoleon Hill, Carnegie e o nascimento da manifestação moderna. Em 1908, um jovem jornalista chamado Napoleon Hill recebeu uma proposta que mudaria para sempre o curso da sua vida e da história do desenvolvimento humano. Diante dele estava Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e influentes de sua época. Mas o que Carnegie tinha para oferecer ia muito além de dinheiro. Ele carregava um segredo, um código mental que, segundo ele, governava todas as grandes conquistas da humanidade.
Carnegie olhou nos olhos de Hill e disse: existe uma força invisível que guia tudo o que um homem realiza. E quem aprende a controlar essa força se torna ilimitado. Essa força era a combinação entre pensamento dominante, emoção e imaginação criativa. Era o poder da mente subconsciente ativado por uma identidade espiritual clara. Carnegie acreditava que todo sucesso começa de dentro para fora. Que não basta agir, é preciso acreditar com emoção, sentir com convicção, viver mentalmente aquilo que se deseja antes que se manifeste. Inspirado por essa revelação, Hill aceitou o desafio de dedicar os próximos 20 anos à pesquisa do comportamento, das crenças e dos hábitos dos homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Estudou Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, entre outros. O que ele buscava era o padrão invisível que unia todos esses realizadores. O que ele encontrou foi surpreendente. Todos eles, sem exceção, tinham uma reprogramação mental profunda. Eles viviam como se já fossem aquilo que buscavam ser. Antes da riqueza, pensavam como ricos e antes de receber, já se viam como líderes. É como se eles assumissem uma identidade interna alinhada com o futuro desejado antes de conquistar. Eles fingiam com fé, não como um teatro, mas como um decreto silencioso ao universo. E o universo respondia com oportunidades, ideias e circunstâncias compatíveis com essa nova vibração. Era a manifestação acontecendo a partir da imaginação criativa e da emoção sentida como verdade. Hill entendeu que o maior obstáculo não estava fora, mas dentro da mente. E o maior segredo não era o esforço físico, mas a identidade vibracional que cada um cultivava diariamente. Então, a sua obra mais famosa, Pense e Enriqueça, não é apenas sobre dinheiro. É sobre criar uma nova realidade a partir de uma nova maneira de pensar, sentir e imaginar. É sobre se tornar por dentro o que se deseja ser por fora. É sobre substituir os velhos paradigmas limitantes por uma estrutura mental alinhada com a prosperidade, fé e ação consciente. A grande revelação de Hill é que o mundo não responde ao seu esforço isolado. Ele responde à frequência da sua identidade espiritual. Se você se vê como escasso, mesmo lutando para prosperar, o universo vai refletir escassez. Se você finge com fé que já vive a liberdade, o universo começa a se mover para confirmar essa realidade. E isso é neurociência aplicada à espiritualidade prática. Napoleon Hill plantou a semente. Agora cabe a você regar essa semente com intenção, emoção e repetição. Mas antes é preciso entender como o seu cérebro realmente funciona e por que ele aceita como verdade tudo aquilo que você imagina com emoção. Se você sente que esse conhecimento vai mudar a sua vida, comente aqui. Eu crio minha prosperidade com sentimentos e pensamentos positivos. Essa declaração para o universo vai ressoar dentro e fora de você. Essa revelação foi apenas o começo. O verdadeiro poder começa quando você aplica os princípios que transformam pensamentos em realidade todos os dias. E para te ajudar a aprofundar ainda mais nesse processo, criamos o e-book Riqueza Sem Limites, um guia prático, direto e poderoso para você reprogramar sua mente, alinhar sua fé com a ação e ativar a sua verdadeira abundância. O link está no comentário fixado ou no QR Code na tela. Imaginar com fé é viver de verdade. Imagine por um instante que tudo que você visualiza com emoção não é apenas uma ideia solta, mas uma semente lançada no terreno mais fértil da existência, sua mente subconsciente. Essa não é apenas uma metáfora inspiradora, é uma realidade confirmada pela neurociência. Estudos comprovam que o cérebro não diferencia entre o que está sendo vivido fisicamente e o que é vivenciado intensamente pela imaginação criativa. As mesmas áreas cerebrais se ativam, os mesmos circuitos neurais são disparados, os mesmos hormônios são liberados. Isso significa que quando você finge com fé que já está vivendo a vida que deseja, o cérebro começa a operar como se aquilo fosse real. E aqui está a chave. Quanto mais emoção você coloca na visualização, mais real aquilo se torna internamente. E quanto mais real se torna internamente, mais rápido sua realidade externa começa a mudar.
É a união entre o que você sente, pensa e imagina, formando um novo campo vibracional. A imaginação criativa é o primeiro estágio de toda manifestação. Antes de qualquer avião decolar, ele foi desenhado na mente de alguém. Antes de um prédio existir, ele foi visualizado em detalhes por um arquiteto. E antes de qualquer pessoa prosperar, ela se viu próspera por dentro. A Bíblia confirma isso quando diz em Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé começa na visualização com sentimento. Começa quando você se vê lá, mesmo estando aqui. Por isso, quando você repete com emoção, "eu sou próspero", e ao mesmo tempo sente a vibração dessa verdade, seu cérebro começa a formar novos caminhos neurais. Esse processo é chamado de plasticidade neural, a capacidade do cérebro de se moldar conforme os estímulos mentais que recebe com frequência. E quanto mais você repete essas imagens com emoção, mais seu cérebro fortalece essa nova rede. Ele cria um novo paradigma interno. Mas atenção, o que ativa a manifestação não é apenas a imagem, é o sentimento associado a ela. Não basta visualizar, é preciso sentir. Vamos fazer um exercício rápido. Feche os olhos agora e solte o corpo. Comece a imaginar o dinheiro na sua conta lá rendendo um valor que seja bacana e real para você. Veja você aproveitando ele com experiências. Talvez você leve alguém para jantar ou talvez viaje para a praia no final de semana. Sinta o cheiro da praia, a brisa suave do mar no seu rosto e o gosto do sorvete que você está tomando. Sinta a leveza da liberdade financeira, o calor do amor verdadeiro e a segurança da saúde perfeita. E com tudo isso, deixe um sentimento positivo aquecer o seu coração. É esse sentimento de bem-estar, de contentamento e de alegria que vai trazer essa imagem até você, pois esse sentimento é o que convence o subconsciente. E uma vez convencido, ele começa a comandar sua linguagem, suas decisões e suas ações em direção a essa nova realidade. É assim que você transforma sua identidade espiritual. Isso é viver com intenção. E tudo começa com a decisão de imaginar com fé até viver de verdade. A imaginação é a ponte entre o invisível e o mundo material, e você tem esse poder agora mesmo. Mas se esse poder é acessível a todos nós, por que a maioria das pessoas vive manifestando exatamente o oposto do que deseja? Existe um inimigo invisível que habita dentro de quase todo ser humano. Ele não se apresenta com fúria, pelo contrário, ele fala baixo, sussurrando frases disfarçadas de bom senso. E sua arma mais poderosa é a repetição silenciosa de pensamentos limitantes. Esse inimigo se chama autossabotagem mental, e talvez você esteja alimentando ele todos os dias, sem perceber. A autossabotagem acontece quando você afirma mentalmente coisas como: "eu não sou bom o suficiente, isso não é para mim, eu sempre dou errado, é difícil mudar". Essas frases parecem simples e até inofensivas, mas são códigos profundos. Elas são aceitas pelo seu subconsciente como ordens diretas. E o subconsciente não julga, ele apenas executa. O que é dito com emoção vira crença, e com o tempo ela molda a sua identidade espiritual e a sua vibração. É por isso que muitas pessoas, mesmo desejando uma vida melhor, continuam criando escassez, conflitos e fracassos. Elas desejam com a mente consciente, mas sentem, afirmam e imaginam o contrário. Estão em guerra interna entre o que querem viver e o que acreditam ser. E acredite, o universo não responde ao desejo consciente, ele responde à frequência dominante do seu ser. Se a sua identidade interna diz "eu não sou o suficiente", é isso que o mundo vai espelhar de volta. Napoleão Hill dizia: "Tudo aquilo que você aceita como verdade e repete com emoção torna-se parte da sua identidade". Isso é reprogramação mental em ação, para o bem ou para o mal. Entenda que a autossabotagem também é um tipo de manifestação. É a criação inconsciente de uma realidade que você não quer viver. É usar a força da imaginação criativa para repetir imagens de fracasso, abandono, dívida, rejeição. E como a mente subconsciente é obediente, ela apenas manifesta o que você mais reafirma com emoção. E aqui está o ponto decisivo. A maioria das pessoas faz isso automaticamente, sem consciência. Então, o que você deve fazer nesse exato momento é tomar consciência disso.
Ao observar os pensamentos automáticos, comece a questioná-los imediatamente. Quando pensar, eu não consigo, pergunte: quem me disse isso? Em que momento aceitei essa ideia como verdade? Quando ouvir dentro de si, você não merece, afirme com convicção: eu sou digno de toda a prosperidade que Deus criou. Esse processo é chamado na neurociência de substituição de paradigma. Cada nova frase, quando repetida com intenção e emoção, cria um novo caminho no cérebro. E com o tempo, esse novo caminho se fortalece até se tornar o padrão dominante. Você deixa de reagir com medo e passa a agir com convicção. Sua identidade muda, e com ela, sua realidade externa também se transforma. Por isso, repita agora, em voz alta, e em seguida escreva nos comentários: eu elimino todo o padrão de escassez da minha mente. Essa frase não é apenas um mantra, é um decreto. É um código que começa a implantar uma nova identidade espiritual. E essa nova identidade é a base para uma nova vida. Mas você pode estar se perguntando: será que é possível transformar a vida apenas mudando os pensamentos e sentimentos? Sim, e para te provar isso, vou contar uma história real de um homem que saiu da escassez total para se tornar um dos maiores mentores do mundo, apenas aprendendo a fingir com fé até tornar-se verdade. Bob Proctor não nasceu próspero, muito pelo contrário. Ele era apenas mais um jovem imerso em dívidas, preso a um emprego simples e vivendo sem direção. Sua identidade espiritual estava programada para a escassez. Ele acreditava, repetia e sentia que a vida era difícil, que sucesso era para os outros. Bob era mais um entre milhões, até que um livro entrou em suas mãos, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Mas Bob Proctor não apenas leu, ele aplicou com afinco. E o que ele fez pode parecer estranho à primeira vista. Ele começou a fingir com fé, como se estivesse antecipando o que era inevitável. Ele começou a andar como um homem próspero e pensar como alguém que comanda seus dias. Falar consigo mesmo como quem já vive a vida que desejava. No início, nada ao redor havia mudado, mas dentro dele tudo começou a mudar. Essa prática acionou um processo conhecido pela ciência como plasticidade neural positiva. A mente de Bob começou a se reconfigurar. Suas conexões cerebrais antigas, baseadas na limitação, começaram a enfraquecer, e uma nova reprogramação mental se instalou. Uma nova identidade espiritual começou a comandar suas decisões, suas emoções e sua vibração. O mais impressionante é que essa transformação começou de forma invisível. As pessoas ao redor ainda viam o mesmo Bob, mas internamente ele já havia mudado de frequência. E o universo, como sempre, respondeu com oportunidades que começaram a aparecer. E em poucos anos, Bob saiu da pobreza e construiu um império de conhecimento, riqueza e contribuição. Ele se tornou um dos maiores mentores do mundo em mentalidade de sucesso, ensinando a mesma verdade que havia transformado sua vida. Você se torna aquilo que acredita com emoção. Não importa onde você está. Importa o que você decide sentir, afirmar e viver mentalmente a partir de agora. Bob Proctor é a prova viva de que fingir com convicção e com fé reprograma a mente e ativa a lei da atração consciente. Ele costumava dizer: você não precisa ver para crer, precisa crer até ver. Isso é um resumo exato de como o subconsciente funciona. E você também pode aplicar isso na sua vida agora mesmo, sem depender de ninguém. Tudo o que você precisa já está aí dentro de você, esperando um novo comando. Ao longo de décadas estudando os maiores realizadores do mundo, Napoleon Hill descobriu um padrão invisível que unia todos eles. Um conjunto de forças que, quando ativadas simultaneamente, criavam uma vibração tão poderosa que o universo não podia ignorar. Ele chamou isso de o segredo não revelado do sucesso. E esse segredo se resume em 3 pilares fundamentais: desejo ardente, substituição de paradigma e aliança mastermind. O primeiro pilar é o desejo ardente. Não estamos falando de querer superficial. Estamos falando de um fogo interno, uma certeza que queima por dentro e que não deixa espaço para dúvidas. Desejo ardente é olhar para o seu sonho e dizer com convicção: isso já é meu,
eu não aceito menos. É esse desejo que energiza sua imaginação criativa, que magnetiza seus pensamentos, que convence o subconsciente de que aquilo é inevitável. Sem desejo ardente, não há vibração consistente, e sem vibração, não há manifestação. O segundo pilar é a substituição de paradigma. Todo ser humano opera com base em um conjunto de crenças automáticas. Essas crenças formam um sistema que determina como você pensa, age, sente e decide. Se você foi programado para a escassez, vai repetir padrões de escassez, mesmo querendo prosperar. Por isso, a transformação exige mais do que motivação. Ela exige reprogramação mental consciente. É preciso identificar os pensamentos limitantes e trocá-los por afirmações fortalecedoras. Troque "eu não consigo" por "eu estou aprendendo". Substitua "isso é difícil" por "isso está se tornando fácil para mim". Cada nova frase repetida com emoção cria uma nova trilha no cérebro. A neurociência chama isso de reforço neural. E quanto mais você repete com fé, mais forte essa trilha se torna, até que ela se transforma em um novo padrão automático. Você deixa de lutar contra o antigo e passa a viver naturalmente o novo. O terceiro pilar é a aliança Mastermind. Hill percebeu que ninguém realiza grandes coisas sozinho. Todos os grandes homens e mulheres de sucesso estavam cercados por pessoas que reforçavam sua fé, sua visão e sua identidade espiritual. Ele chamou isso de Mastermind, a união de duas ou mais mentes com um propósito elevado. Quando você anda com pessoas que pensam grande, sua mente se expande, sua energia se eleva, sua frequência se alinha com o futuro que você deseja. Isso acontece porque o cérebro possui o fenômeno dos neurônios espelho. Ele imita o que observa com frequência. Quando você convive com quem já vive o que você busca, sua mente começa a copiar posturas, decisões e vibrações. Você absorve padrões de sucesso sem nem perceber. Por isso, escolha com sabedoria quem ocupa o seu campo mental. Esteja perto de quem honra a prosperidade, quem pensa com clareza e age com direção. Quando esses três pilares, desejo ardente, substituição de paradigma e mastermind, atuam juntos, um campo vibracional poderoso se forma. Você começa a atrair pessoas, ideias e oportunidades compatíveis com sua nova identidade. Você já percebeu como sua energia muda dependendo das pessoas ao seu redor? Quando você convive com pessoas que vivem reclamando, que só falam de crise, de problemas, de escassez, algo dentro de você desacelera. Saiba que isso não é apenas impressão, é neurociência. Seu cérebro possui células chamadas neurônios espelho, que têm uma função poderosa: copiar padrões emocionais, comportamentais e vibracionais do ambiente. Esses neurônios foram projetados para facilitar o aprendizado social, mas também são responsáveis por algo muito mais sutil: a absorção inconsciente da energia coletiva. Ou seja, mesmo sem perceber, você começa a pensar, sentir e até decidir de forma parecida com as pessoas com quem mais convive. Se essas pessoas vibram em medo, em dúvida, em limitação, você será puxado para essa frequência. Por isso, o ambiente é um dos elementos mais importantes da reprogramação mental. Napoleão Hill sabia disso. Por isso, um dos pontos centrais do seu ensinamento era a criação do que ele chamou de Mastermind. Isso é uma aliança de mentes que compartilham visão elevada, fé, propósito e identidade espiritual próspera. Ele dizia: nenhuma grande realização é possível sem a colaboração de mentes alinhadas. E isso é verdade espiritual e científica. A Bíblia confirma: quem anda com os sábios será sábio. Provérbios 13. Sua mente subconsciente está em estado de absorção contínua. Isso significa que tudo o que você ouve, vê, sente e repete ao longo do dia se torna referência interna. E com o tempo, essa referência se transforma em identidade. Você começa a vibrar aquilo que consome com frequência. Uma das decisões mais espiritualmente inteligentes que você pode tomar é selecionar com critério as pessoas que fazem parte do seu campo vibracional. Se ainda não tem um círculo de pessoas prósperas no mundo físico, crie isso no mundo digital. Assista a vídeos como este ou leia livros que elevem sua fé. Mesmo sem interação direta, sua mente começa a copiar esse padrão.
E quanto mais constante for essa exposição, mais rapidamente seu subconsciente vai espelhar esse novo modelo. Esse é um processo silencioso e poderoso de substituição de paradigma coletivo. Você deixa de vibrar na média das pessoas à sua volta e passa a se alinhar com um novo campo mental. E quando isso acontece, o seu cérebro, sua fé e sua intuição se expandem. Você começa a pensar com clareza, tomar decisões com confiança e perceber oportunidades que antes pareciam invisíveis. A imaginação criativa se fortalece e a manifestação consciente se acelera. Por isso, observe: quem tem acesso à sua mente? Quais vozes você tem permitido influenciar seus pensamentos? Quais conversas você alimenta? Quais conteúdos você consome todos os dias? Sua mente é como um jardim. O que entra, floresce. Então viva cercado de ideias elevadas para se elevar também. Você tem todo o poder que precisa e nós estamos aqui para te ajudar. Agora você sabe, tudo começa na mente. Tudo floresce com sentimento. Tudo se confirma pela constância da sua fé. Então declare agora com convicção: eu sou o merecedor da riqueza que estou atraindo. Grave essa frase dentro de você. Escreva nos comentários como um pacto. Porque ao fazer isso, você transforma a palavra em identidade e identidade em realidade. Se você acha que essa mensagem pode ajudar alguém, compartilhe. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse.